Glória a Deus, aleluia. As crianças são bênçãos de Deus. São os tesouros que o Senhor nos dá, né? São as crianças. Nós temos que amar, cuidar das nossas crianças, que é a igreja da manhã, não é isso? Glória a Deus. Vocês pais, amem seus filhos, cuida deles. Irmão, esse é o último culto do ano aqui nesta igreja. É o momento de nós estamos chegando já no final do ano, né? Amanhã já é o último dia, aliás, penúltimo, né? E é momento de nós fazermos reflexão sobre as nossas vidas, como foi o 2024. Muitas vezes nós chegamos no final do ano e analisamos o que nós ganhamos, o que conquistamos. E muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus, que o maior milagre, a maior bênção de Deus é fazer com que nós ultrapassamos a linha divisória que divide os 2 anos, 2024 e 2025. E agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e fez no 2024. Muitas vezes nós não realizamos o nosso sonho, mas só de estar vivo já é motivo de sobra para agradecer a Deus. Amém? Irmãos, eu moro aqui na região Nordeste, trabalho na região Sul, Centro-Sul, há quase 50 anos. E minha família, a família da minha esposa, mora na região Norte. Então eu convivo diariamente com pessoas dessas 3 regiões. Irmão, uma coisa que me tem entristecido é como eu tenho visto pessoas que um dia esteve na igreja e hoje não está mais. É impressionante. Em todas as regiões. Você começa a conversar com uma pessoa, de repente você percebe que aquela pessoa um dia esteve no caminho do Senhor e hoje não está mais. Existem aquelas pessoas que não admitem que desviou. Ele fala, olha, eu apenas não estou indo na igreja, mas não desviei. Mas quando a gente conhece aquela pessoa mais profundamente, a gente percebe que ela está desviada. Eu conheço uma pessoa que eu fui falar para ele, um dia ele era líder de ministérios, casado para sempre. Ele abandonou a esposa por um amante. Hoje está muito doente, vive nos botecos. E um dia eu encontrando com ele, eu falei para ele voltar para os caminhos do Senhor. Ele falou, não saí dos caminhos do Senhor. Eu deixei de ir na igreja, mas continuo com o Senhor. Então são essas pessoas que não admitem, mas existe aqueles que admitem, eles falam, não, eu desviei. E quando essa pessoa fala com ele, começa, aí você vê uma sinceridade muito grande no coração das pessoas. E eu estava conversando com uma pessoa, ele veio me pedir algo. E eu conversando com ele, ele falou, olha, eu sou desviado, eu já estive na igreja, eu já estive no altar do Senhor, e hoje eu estou desviado. Eu falei, mas volta para os caminhos do Senhor. Ele falou, não é fácil. Sair é muito fácil, mas voltar não. Voltar para a igreja, ele falou, é fácil, as portas da igreja estão abertas, mas voltar para os caminhos do Senhor não é fácil. Eu falei, mas por que aconteceu isso com você? Ele falou, porque eu não vigiei. Eu não vigiei. E a palavra de Deus fala, Jesus diz, olha, orai e vigiai. Eu falei, irmão, eu não vigiei. O diabo começou a colocar iscas no meu caminho, sabendo os meus pontos fracos. Eu fui sendo minado as minhas forças, até que um dia eu caí na armadilha dele. Quando ele falou na armadilha, eu lembrei quando eu era adolescente lá no interior. Todos sabem que eu nasci e criei no interior. E eu e meu primo, nós queríamos pegar alguns animais silvestres. Então o que nós fazíamos? Nós íamos lá para o mato, achar o rastro do animal, sabia se fosse uma ave, era milho. A gente colocava o milho no determinado ali onde ele passava,
No outro dia ele ia lá e ele tinha comido milho. A gente colocava de novo e ele tinha comido. Até que ele chegava num ponto que ele estava tão acostumado que nós colocava em cima daquele milho uma armadilha. Quando ele chegava, ele já estava tão acostumado que ele ia direto no milho, a armadilha pegava ele. Assim que o diabo faz. Assim que o diabo faz conosco também. Ele vai colocando, vai nos cevando, até que chega num ponto que a gente não vê que a armadilha está armada para nos pegar. E isso nós temos que, por isso que Jesus disse, olha, orai e vigiai. Orai e vigiai. Jesus estava, grandes multidão o seguia. Ele tinha os seus discípulos, mas havia uma multidão que o seguia. Ele escolheu 11 para estar com ele ali, para cuidar em volta dele. Mas a multidão era imensa que o seguiam. Aquela multidão, irmãos, passava às vezes fome, sede, frio, calor. Nós sabemos que o lugar que Jesus andou era um lugar muito inóspito. E Jesus, vendo aquela multidão, olhando seus seguidores, ele sabendo, porque Jesus veio como homem, 100% Deus. Ele sabia que muitos daqueles seguidores deles não iam, mesmo sendo seguidor de Jesus, não iam entrar na glória. Que ele olha e fala assim, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em seu nome curei enfermos, em seu nome expulsei demônios, em seu nome fiz maravilhas lá na terra. A resposta de Jesus foi, afasta-se de mim, não vos conheço. Quando você começa a ler esse versículo, você já percebe que as pessoas que chegou até Jesus, já chegou apresentando e lembrando Jesus, como se Jesus esquecesse. Senhor, em seu nome. É como nós fazemos, às vezes nós chegamos numa repartição, nós temos que nos apresentar, porque quem está ali não nos conhece. Mas Jesus conhece todos nós, não precisa chegar lá e falar, Senhor, Senhor, em seu nome. Olha, eu estava lá na IB Filho, lá pregando, ajudando, cuidando. Não precisa, Jesus está vendo, Jesus sabe tudo isso. Agora eu quero dizer para vocês que quando nós lemos esses versículos, muitas vezes as pessoas pensam que está falando para as pessoas que estão no altar, porque ele fala, olha, em seu nome curei enfermos, em seu nome expulsei demônios, em seu nome fiz maravilhas. Irmãos, todos nós temos esse poder em Cristo Jesus. Ele não está falando simplesmente para quem está no altar, não, é para todos nós, porque os cristãos que chamam Jesus de Senhor e Senhor, o ateu não chama Jesus de Senhor, o espírita não chama Jesus de Senhor, o Pai de Santo não chama. Quem chama Jesus de Senhor somos nós cristãos. Então esse versículo abrange todos, aqueles que estão no altar, aqueles que estão na obra do Senhor, na liderança, mas também vocês que estão aí também sentados no banco, porque vocês chamam Jesus de Senhor e Senhor. Talvez vocês não sabem, mas talvez vocês já curaram alguém. Eu creio que muitos de vocês que não têm um cargo aqui na igreja já orou por a cura de alguém, já orou para a salvação de alguém, já orou para a libertação de alguém. E talvez essas pessoas foram libertas, foram curadas, foram salvas e vocês não sabem. Então todos nós temos em Cristo Jesus esse poder de curar, de libertar, de orar pela salvação. Meu irmão, há quantos anos que eu estou orando por ele? Quantos anos? E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele desceu as águas. É um dia muito feliz, eu estou muito feliz. Irmãos, mas eu quero dizer para vocês, eu poderia citar vários motivos que nos faz sair dos caminhos do Senhor, perder a salvação. Porque muitas vezes nós falamos, se eu sair do caminho do Senhor, meu irmão, saiu do caminho do Senhor, você não está salvo.
saiu dos caminhos do Senhor, perdeu a salvação. Não adianta. Deus não vai quebrar o galho de ninguém. Deus não vai olhar o que nós fizemos antes. Não. Deus está olhando o nosso hoje. Por isso que muitas pessoas na Bíblia fizeram coisas terríveis. Mas não importa como começou, importa como terminou. O apóstolo Paulo é um deles. O apóstolo Paulo era perseguidor de cristão. Ele era um assassino, irmãos. Mas olha a transformação do apóstolo Paulo. Judas Iscariote perdeu a oportunidade. Ele poderia ter continuado seguindo Jesus, mas ele traiu Jesus. Ele perdeu a salvação. Eu quero, nesse momento agora, vou citar duas pessoas da Bíblia que tiveram oportunidade de terminar maravilhosamente. O outro estava no buraco e Deus o levantou. Eu gostaria que os irmãos abrissem a santa palavra de Deus. Em 2 Crônica, capítulo 26. Eu já preguei lá na missão esse texto, mas o Senhor me trouxe essa palavra. Eu quero dizer para vocês. 2 Crônica, capítulo 26. Eu vou ler o texto todo, irmãos. Embora o que eu vou pregar mesmo já é no finalzinho, mas para você ver o que era e o que ele virou. Capítulo 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolia, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor. Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné e o muro de Asdod. Edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinham muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinham lavradores e vinhedeiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropa, segundo o número de resenha feito por mão de Jeiel, chanceler, e Maicéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O tal do chefe dos pais, homem valente, era de 2.600. E debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacete, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Assim se propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se
fortificou. Nós lemos aqui esse texto, eu fiz questão de ler esse texto. Todos queriam ter um rei desse, né, irmão? Fez tudo que era reto, tudo. O seu reino era um reino próspero, o povo era feliz. Podia ter terminado tão bem. Mas tem uma coisa que o rei Uzias fez. Chama soberba. Uma das coisas que leva o cristão a desviar, a perder a salvação, chama soberba. Acharmos que somos bons demais, somos melhor que os outros. Eu estou vendo aí nas redes sociais líderes religiosos, lideranças de grandes igrejas se gladiando. Eu fico tão triste por isso, irmãos. Parece que a soberba, a vaidade subiu, que a pessoa começa a achar que ele é bom demais. Esqueceu às vezes das suas raízes. Nós não somos bons demais, irmãos. Bom demais é só o nosso Deus. Nós não podemos ser soberbos, desfazer das pessoas. Uma das práticas que nos faz desviar do Evangelho chama soberba. E vou entrar aqui agora nesse assunto. No versículo 16: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper. Ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Quem queimava o incenso eram os sacerdotes. Isso não era o papel do rei. Mas a soberba estava no seu coração de tal forma que ele pensou: peraí, eu comando esse reinado, somos um reino próspero, eu fiz isso. Aí já começa a falar o eu fiz isso, eu fiz aquilo. Para que o sacerdote quer? Eu mesmo vou queimar o incenso. Mas olha o que aconteceu com ele. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiu ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Ele foi chamado a atenção. Ele perdeu uma oportunidade naquele momento, ele se humilhar e dizer: olha, eu errei mesmo, me perdoa. O final do Uzias poderia ser um outro. Estaria a oportunidade ali, porque todos nós erramos, irmão. Todos nós erramos. E o rei naquele momento ele estava tão soberbo que ele não aceitou ser chamado a atenção pelo sacerdote. Não aceitou. Ele poderia ter: me perdoa, estamos aqui o incenso, me perdoa. Como Davi fazia, Davi pecava. Mas Davi chorava diante do Senhor, pedia perdão, admitia o erro. Aqui está a desobediência agora. Até então ele estava soberbo. Aí entrou a desobediência. Capítulo 19. Então Uzias se indignou enquanto tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra o sacerdote. Então ele continuou com o incensário na mão. Ele indignou. Aqui não fala, mas ele deve ter falado: quem manda sou eu. Quem são vocês? Eu sou o rei dessa nação. Eu sou o cara. Quem são vocês para chamar minha atenção? Se eu quiser, eu mando matar vocês. E continuou com o incensário. Olha o que aconteceu com ele.
Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Que nós não sejamos desobedientes, que nós não sejamos arrogantes, que nós sejamos humildes de ser chamados a atenção, porque nós erramos. Existe o erro consciente e existe o erro inconsciente. Quantas vezes eu já errei, achando que eu ia acertar? Errei muitas vezes e vou errar. Eu sou um ser humano, sou passivo de erros, e peço sempre a Deus para que eu seja humilde, que quando eu ser chamado a atenção, seja por quem for, que eu me humilhe e reconheça o meu erro e peço perdão pelos meus erros. Eu já pedi perdão à minha filha, eu errei com ela. Eu já autorizei a minha filha, se você vê eu fazendo qualquer coisa errada, pode puxar minha orelha. Ela puxa mesmo. Ele resistiu, ele não aceitou ser chamado a atenção, ele não teve a humildade. Continuando o texto. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viu que já estava leproso na sua testa. Por isso, impressuradamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, morando por isso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Então o rei, que vivia num palácio, tudo na mão, ele foi morar numa casa, separadinho, sozinho, porque naquela época o leproso ficava excluído. Ele era tirado da sociedade. E ele pagou um alto preço por isso. Pela soberba, pela desobediência, pela arrogância de achar que é bom demais. Mas eu quero dizer para vocês que talvez alguém aqui pode estar passando por uma situação de um início desse texto que eu li, de Uzias. Vigia, de repente sua vida está boa demais, de repente esse ano foi um ano maravilhoso na sua vida, tudo correu bem, na parte financeira, familiar, tudo, a saúde. Não fica soberbo, irmão, continua firme com o Senhor, continua firme, continua humilde, continua servo. O pastor sempre prega aqui, essa igreja é feita de servo, nós somos aqui para servir um ao outro. Se nós servimos um ao outro, todos vão ser servidos. Eu sirvo o meu irmão, ele me serve, então nós automaticamente estamos servidos. Eu não poderia finalizar essa palavra hoje com um rei, com uma pessoa que esteve no topo e caiu e ficou lá embaixo. Eu quero finalizar essa mensagem minha hoje de uma pessoa que estava lá embaixo, mas ele teve uma atitude totalmente contrária de Uzias, do Manassés. Pula uma página e vamos para o 33. Também eu quero ler o texto todo para vocês verem o que era Manassés e o que Deus fez com ele. Pela atitude dele. Primeiro ele deu o passo para que Deus fizesse um milagre na vida dele. Segundo Crônica 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. 55 anos, irmão. E fez o que era mal aos olhos do Senhor,
conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado. Levantou altares a Abalim, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todos os exércitos dos céus, em ambos os partos da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo, irmão. Ele queimou seus filhos. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Usou de adivinhações e de agouros, de feitiçarias e consultos adivinhos, encantadores, e fez muitíssimos mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Tinha também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenho cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei, estatutos e juízo dado pelas mãos de Moisés. Manassés tanto fez errar Judá e aos seus moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com gancho, o amarraram com correntes e o levaram para a Babilônia. Preso. O rei Osias, ele fez tudo certo. No final, ele caiu. O Manassés fez coisa terrível. Se nós formos ler a Bíblia, o Manassés foi o pior rei que teve. Ele fez coisas terríveis. Queimar os seus filhos, irmão. Passar pelo fogo os seus filhos. Mas tem uma coisa, irmãos, que o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Por isso que nós temos, irmãos, que nos humilhar diante do Senhor. Por isso que nós estamos a reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos. Por isso que nós temos que ter esperança. Mesmo se nós estivermos em pecado. Mas se nós voltarmos para o Senhor, Ele fala maravilha em nossas vidas. Ele nos perdoa. E nos traz de volta para o caminho dEle. Versículo 13. Ele orou. E Deus se aplacou para com ele. Não. Levou para a Babilônia. Agora o 12. Então ele angustiado, irmão, arrependido, orou fervorosamente ao Senhor Deus, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele se humilhou diante de Deus, ele chorou, ele se arrependeu. E olha o final dele, irmão. Não importa como começou, irmão. Não importa. Talvez algum de vocês aqui hoje está numa situação, não vou falar igual do Manassés, mas também não está legal. Talvez vocês tenham um parente, irmão, que estão fazendo coisas terríveis. E você já está até julgando aquela pessoa, já está achando que ele está no inferno. Ora pela vida dele. Porque se ele se arrepender como o Manassés, se ele se humilhar, irmãos, tudo vai ser mudado. Continuando. 13. Ele orou e Deus se aplacou para com ele. Ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor
era Deus. Não desista, irmão. Não desista do seu cônjuge. Não desista da sua esposa, do seu filho, do seu irmão, do seu vizinho, do seu pai, sua mãe. Não desista. Não desista. Continua orando por ele. Continua orando, irmão. Deus pode todas as coisas. Não condene. Não julgue. Porque o rei Osias estava lá em cima. Terminou mal. O Manassés estava lá embaixo. Mas como foi o fim do Manassés? Continuando o capítulo, eu não vou continuar. Ele continuou o seu reinado. E lá no versículo 20 fala: e dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Que nós fazemos nessa noite uma reflexão. Em qual situação que nós estamos? Será que eu estou achando que eu sou bom demais? Será que eu não preciso de mais nada? Será que eu não preciso mais do meu irmão? Eu tenho uma boa saúde. Minha parte financeira está muito boa. Não preciso de mais ninguém, será? Será que a partir de agora está tudo bom na minha casa, na minha vida? Que eu vou usurpar o lugar dos outros? Ou se está tão ruim para mim que eu já perdi a esperança? Que eu já não estou acreditando mais que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Analisa bem nessa noite. Que nós sejamos verdadeiramente cristãos. Que nós sejamos verdadeiramente seguidores de Jesus. Que nós não vamos, porque temos muitos anos de igreja, vamos deixar de ficar, não vigiar mais. Eu estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. O diabo não tem acesso à minha vida. Deixa a brecha para vocês verem. Não se prepara. Não se protege com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a espada que é a palavra de Deus. Mas não seja simplesmente conhecedor da Bíblia. Até o diabo conhece. Seja praticante da palavra. Não deixe, meu irmão. Não deixe que às vezes por um deslize de um seu irmão ou de você mesmo, que você saia do caminho do Senhor. Se você não consegue perdoar, peça a Deus para que você coloque em seu coração um coração perdoador dentro de você. Se você está guardando mágoa, irmão, isso não é de Deus. O Espírito Santo não habita em corações cheios de mágoas, rancor, ódio, vingança, sede de vingança. Nunca fale quando uma pessoa que você não se dá bem com ela, acontece qualquer coisa. Nunca fale bem feito, não.
Nunca faça isso. Não deseje mal para ninguém. E pede a sabedoria do Senhor. Não a sabedoria aqui da terra. Não a sabedoria aqui da faculdade. Pede a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. Comece a ouvir as pessoas que têm mais experiência do que você. Começa. Pede conselho às pessoas que você vê, que você pode confiar. Aos seus pais. Não faça nada sem comunicar aos seus pais, sem pedir opinião. As esposas a mesma coisa. Não faça nada sem conversar com seu marido, o marido também. Seja um livro aberto, irmão. Às vezes eu conto para minha esposa coisa e ela fala, não precisa contar isso. Eu falei, preciso, sabe por quê? Isso pode crescer, você ficar... O diabo pode levar os seus ouvidos de uma forma diferente e você interpretar de outra forma e isso virá uma confusão para nós. Senta na mesa, conversa com seu cônjuge. Em todas as áreas. Você quer ver uma coisa que muitos casais não se abrem um com o outro? Parte financeira. É muito importante, irmãos. Às vezes o marido esconde ou a esposa esconde. O marido esconde a esposa esconde o marido, a situação financeira, mas tem uma hora que ela estoura. Aí fala, por que você não falou antes? Se está devendo, comunica com o outro. Se está sobrando fora, esse mês sobrou tanto. O que nós vamos, onde nós vamos empregar ele? De repente você não tem nada na sua mente, mas sua esposa tem, ou vice-versa. De repente fala, não, vamos abrir uma poupança, vamos pôr na poupança. Conversa sobre os filhos. Aprenda a amar os parentes da sua esposa e vice-versa. Muitas pessoas falam de sogra. Minha sogra gosta tanto de mim que ela é chata demais. E eu sou bom de prato, hein, irmão? E quando eu vou lá, e ela faz... E quando ela sabe que eu vou, ela faz a comida que eu mais gosto. Macarronada. E eu saio lá empaturrado. E ela põe mais, se bobear, ela põe mais. Ela gosta muito de mim, eu gosto muito dela também. Muito dela também. E eu tenho que gostar, é mãe da minha esposa. Minha esposa tem um irmão que para trás aí, a gente... Não fiquei bem com ele não, mas já perdoei. Foi quinta-feira, quarta-feira eu estive lá na casa dele, na casa da mãe dele. Ele veio com refrigerante que eu gosto, muito solista, falou, glória a Deus, que bom. Sentamos lá, conversamos, batemos um papo muito grande. Nós temos que ser, irmãos, um crente amável. O meu irmão que foi batizado hoje, a filha dele foi com o genro. Eles ficaram bobos de ver a alegria da igreja. Porque aí fora, muitas pessoas acham que nós somos pessoas tristes. Porque tem muitos crentes que só andam de cabeça baixa e não é de lado. Você passa no boteco, olha para cá. Eu comprei um jogo de malha e começamos a brincar aqui nesse passeio aqui, ó. E o irmão Maçonil. O pessoal passava, quanto tempo eu lembro pro meu pai, posso jogar? Pode. Aí alguém escutou um falando assim, olha, os crentes também brincam. Nós temos que ser assim, irmão. Sabe? Aí não leva desaforo para casa, não leva mesmo não, irmão. Não, larga o desaforo lá. Ó. E eu não levo desaforo para casa de jeito nenhum. Larga o desaforo lá. Ó. Levo não.
Vamos retrucar. Vamos viver bem. Que nesse final de ano, irmão, a que estiver ultrapassando ali o último minuto, que nós tenhamos boca para pedir por 2025, mas primeiramente para agradecer pelo 2024. Amém? Agradecer mesmo. Mesmo que você não conquistou nesse 2024 os seus sonhos, mas não deixe ele morrer, porque 2025 está aí. E vamos crer num 2025 melhor. Eu sou uma pessoa otimista. Minha mãe me ensinou isso. Eu creio, mesmo que ontem não foi legal, hoje foi pior, mas eu creio que amanhã vai melhorar. Amém? Cruze a sua cabeça, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, porque antes de eu trazer essa palavra aqui para a tua igreja, o Senhor falou comigo. Oh Deus, me perdoa, Senhor, porque eu sou falho. Quantas vezes eu falhei? Falei com o Senhor, falhei com meus irmãos. Me perdoa, Senhor, porque eu não sou perfeito. E nessa noite eu peço perdão, Pai, pela tua igreja, Senhor. Perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser vigilante, Senhor. Que nós continuamos a orar, mas junto com a oração, que nós sejamos vigilantes. Que nós venhamos a perceber, Pai, que o inimigo das nossas almas está lançando setas, está colocando, Pai, no nosso caminho armadilha para cairmos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser humilde. Nos ensina, Senhor, a ser servos. Nos ensina, Pai, a ser verdadeiros cristãos, seguidores do Senhor. Que naquele dia, Pai, que o Senhor está lá, no alto, nos recebendo, não precisa de nenhum de nós nos apresentar, Senhor, porque o Senhor já sabe todas as coisas. O Senhor sabe de tudo que nós fizemos aqui na terra. E eu peço, Pai, que nenhum de nós venha perder a salvação. Pelo contrário, que o Senhor venha dizer a todos nós: venha, bendito do meu Pai. Seu lugar está guardado aqui. Venha e entre. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo amor do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha o nosso passado. O Senhor olha o nosso presente. Que o nosso presente seja sempre, Pai. Sempre, sempre, sempre correto com o Senhor. Que nós venhamos andar sempre em retidão, Senhor. Porque nós não sabemos qual vai ser a hora que Jesus voltará. E quando Ele voltar, eu profetizo e peço, Senhor, que todos nós que estamos aqui, todos os nossos familiares, Senhor, estejam preparados para subir com Ele. Obrigado, Senhor. Eu peço que as bênçãos do Senhor venham estar, Pai, em cada lar aqui representado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja paz, que haja amor, que haja sinceridade, que haja humildade, Senhor. Que haja alegria, Senhor. Que haja, Pai, cura, libertação e salvação, Senhor.
Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero agora falar algo para vocês que estão aqui, para vocês que estão aí nos assistindo agora pela live, que sem Jesus não dá. Como é bom andar com o Senhor. Às vezes você está pensando e agora, mas se eu for para a igreja, se eu aceitar Jesus, eu vou perder tanta coisa. Irmãos, você vai perder aquilo que não presta. E vai ganhar só coisas boas. Andar com o Senhor é bom demais. Um dia eu entreguei minha vida para Jesus, minha vida foi transformada. Hoje eu sou uma pessoa, irmão, eu vou dizer, eu falo por mim, eu acho que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Depois que Jesus entrou na minha vida, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo foi transformado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui, para vocês que estão na live agora nos assistindo. Você que ainda não tem Jesus, você quer receber Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, para que sua vida seja transformada. Quem está aqui, levanta a sua mão, que eu quero orar por você. Ou você que está aí na live, aí no rodapé tem um telefone, pode ligar para nós, que nós vamos entrar em contato com você. Ou você que esteve afastado, irmão, como Manassés, estava afastado dos caminhos do Senhor, mas um dia ele resolveu voltar, se virou para o Senhor. Talvez você quer voltar para os caminhos do Senhor hoje. Também, se tiver alguém aqui, levanta a sua mão, quero orar por vocês. Ou aí na live, entre em contato conosco. Amém? Não perca essa oportunidade, irmão. Quantas pessoas estavam vivas ontem, hoje já não está mais. Eu estava assistindo um acidente de um avião. Tantas pessoas que morreram. Quantas pessoas agora estão perdendo a vida? E muitos deles sem Jesus. Não, a oportunidade é hoje. Não deixe para amanhã. Como eu disse para o meu irmão, não deixe para depois. Não deixe para depois. Falei com ele. Batiza agora. Eu falei, eu vou. E foi bênção, né, pastor? Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.